Esta aula é sobre Luca Pacioli e a Suma de Aritmética dele, em qual ele incluiu o tratados dele no assunto de partidas dobradas. Isso foi a primeira vez que instruções em partida dobrada estavam sido imprimido. E foi publicado só 40 anos depois do primeiro livro publicado na Europa pelo Gutenberg, em Alemanha. E naquela época, embora que estava considerada importante publicar livros em latino, foi muito menos comum para ter livros publicados no próprio idioma do dia, italiano. Mas isso foi como ele preparou a Suma Aritmética dele. E foi no idioma de dia de Venezia que ele escreveu o tratados dele e a capítulo dele sobre partida dobrada. Aquela suma aritmética estava de 617 páginas. A última 160, mais ou menos, era sobre geometria. Ele copiou quase tudo aquele livro dos outros autores. Era chamada volume 2, parte 2 daquele livro, de Suma Aritmética, e quando estava imprimida separada da primeira parte. A primeira parte, que estava por volta de 450 páginas, estava cheia de instruções em como fazer aritmética e álgebra. Aritmética para pessoas aprenderem mais ou menos, como contar, mas a álgebra era como usa os números para fazer calculações, uns das calculações bem fáceis, outros mais complicado. Por exemplo, se tem dois homens que levam uma semana para fazer um buraco na meia da floresta, quanto tempo vai 3 homens leva para fazer a mesma coisa? Isso foi um problema típico daquela época, chamado problema dos três. E esse livro dele estava cheio disso. O livro, em total, Suma Aritmética, está mais ou menos do tamanho desse livro aqui. Pessoas, quando eles compraram meu livro, compraram as páginas sem capa. Tudo sem capa. E eles levaram o livro, como era nas páginas só, para outra empresa que colocou a capa em cima do livro. Então, se você vai nas bibliotecas do mundo inteiro olhando esse livro, você vai achar cada um numa capa diferente. Mas a quantidade de páginas foi sempre a mesma. E nessa primeira parte do Suma Aritmética, ele tinha muitas seções sobre coisas um pouco mais diferentes. Escâmbio, ele gastou bastante páginas no escâmbio, tinha uma seção especialmente dessa área, por exemplo. E tarifas, o câmbio das coisas de um lugar até outro, o preço das coisas de uma cidade comparada com os outros. Porque isso para os comerciantes foi uma coisa muito importante, porque quando eles viajaram com produto para vender, eles precisavam saber quanto ia custar nesse outro lugar. E quanto eles devem vender os negócios deles no outro lugar. Então estava cheio de informação assim. E o que ele fez, ele escreveu na introdução, foi que ele estava convidado pelo Duque de Urbino, que é uma pequena cidade no sul da Veneza, uma distância mesmo, mas a cidade estava considerada um mini-país naquela época. E o Duque convidou ele a incluir na Suma Aritmética um tratado sobre o partido dobrado, porque o Duque achou que o povo na cidade dele
não souberam bastante sobre contabilidade e precisava aprender como fazer contabilidade melhor do que estava fazendo. É por isso que Pacioli falou, era por isso que ele incluiu esse tratados. Mas lembra, Pacioli ficou seus 6 anos de vida trabalhando pelo comerciante, então não foi fácil. Eu vou voltar para isso no próximo vídeo. Suma Arithmética, publicada 40 anos depois. O primeiro livro estava publicado em Europa, imprimido na Europa. Tinha milhões de livros publicados nesses 40 anos. Esse não foi um dos primeiros livros, nem um pouco como o primeiro. O primeiro livro imprimido em Itália estava imprimido por volta de 1463. Tinha mais do que 200 empresas imprimindo livros naquela época. Então, isso não foi uma coisa raro. A pessoa estava acostumada a ver livros, comprar livros. Então, colocando uma coisa considerada importante dentro de um livro, de um assunto que era considerado importante, que era matemática pelo comerciante, sempre ia ter uma resposta. Pessoas iam comprar esse livro. Já tinha saído, vamos supor, uma dúzia de livros escritos por outros autores nessa área de matemática para comerciantes. Mas aquela de Pacioli, na Suma, era mais o maior de tudo. E o conteúdo foi maior do que tudo. E o que ele fez foi diferente. E por causa do que ele escreveu sobre a álgebra, por exemplo, a álgebra começou a ser ensinada depois de uma maneira totalmente diferente. Antes estava ensinado usando exemplo, depois de exemplo, depois de exemplo. A Pacioli realizou que se você dá instruções em como a matemática funciona, como A vai reagir como o B, por exemplo, estudantes iam aprender melhor. E só era necessário colocar exemplos para ajudar eles a ver um exemplo do relacionamento e não precisaria dar mais, porque eles iam pegar. Então, depois esse livro dele saiu, os professores de Europa, de matemática, de álgebra, mudaram completamente como eles apresentaram esse assunto e revolucionou matemática em geral em Europa. Na contabilidade, ele fez uma coisa diferente na Suma. Ele tem 27 páginas sobre partidas dobradas e ele fala sobre todo o assunto, dos livros que você precisa ter até como você termina um livro e transferir as coisas para outro, como você tira uma lista dos balanços e como você calcula lucro e perda. Foi um sistema completo. E qualquer pessoa que leu esse livro ia saber, esse capítulo, ia saber como preparar contas em partidas dobradas. Então, a Suma Arithmética vendeu por volta de 2.000 copias da primeira edição, publicada em 1494. Era pago pela pessoa com interesse nessa área. O Pacioli não paga nada, ele recebe quase nada, porque era normal naquela época que autores não receberam nada. E estava publicada pela segunda vez em 1523. E aquela copia, aquela edição, vendeu por volta entre 800 e 1.000 copias, mais ou menos. Então, o máximo de copias que era vendido de Suma Arithmética foi por volta de 3.000. Mas aquele livro revolucionou matemática e porque tinha essas instruções em partidas dobradas, o método de partida dobrada que estava escrito pela Pacioli virou a maneira de fazer partida dobrada em toda a Europa.